É sempre muito bom cantar louvores ao nosso Deus, exaltar o seu nome, glorificar o nome do Altíssimo, Senhor, Rei, nosso Deus. Que privilégio, ainda que de forma virtual, podermos pensar, imaginar que neste momento toda a comunidade cristã da IPIBV está reunida e está louvando a Deus juntos. E eu quero agora, neste tempo de meditação, convidar você para que acompanhe comigo, se você tem aí a sua Bíblia, e eu recomendo que você sempre a tenha em suas mãos, quando estivermos meditando, para lermos juntos as Escrituras Sagradas. E eu quero convidar você, eu vou ler no Evangelho de João, no capítulo 20, versos 24 ao 29. Se você tem a sua Bíblia e quer abri-la, nós vamos ler juntos. Evangelho de João, capítulo 20, versos 24 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Eu vi o Senhor. Ou eu não vi o Senhor. Texto que lemos, Evangelho de João, capítulo 20, versos 24 a 29. Meus irmãos e irmãs, a Bíblia revela que após a ressurreição, antes de subir aos céus, Jesus permaneceu na terra ainda por 40 dias. E neste período fez algumas aparições de forma visível e humana, o que deixou os discípulos perplexos e duvidosos de sua ressurreição. O texto que lemos retrata uma destas aparições de Jesus ressuscitado diante de seu discípulo chamado Tomé. E a particularidade deste evento está no fato de, em aparição anterior, Tomé ter levantado dúvidas sobre a possibilidade de Jesus estar vivo e ter pedido prova visível para dar crédito aos seus amigos que relataram o acontecido. Você já ouviu alguns sermões sobre este texto? E tanto nos sermões como nos comentários bíblicos, há uma dupla posição sobre este comportamento de Tomé. Alguns, pela clareza da narrativa e pela demonstração de incredulidade de Tomé, o condenam por sua insensatez ao pedir prova mais clara da ressurreição de Jesus. É a famosa frase, ver para crer. E na aplicação destas mensagens, os pregadores se dirigem à congregação desafiando-a a não praticar atos semelhantes, para que também não seja censurada por Jesus por igual incredulidade. Por outro lado, você ouve sermões ou comentaristas cuja posição e interpretação do texto, embora não neguem as dúvidas de Tomé sobre a ressurreição de Jesus, fazem uma certa defesa de Tomé a partir da análise de seu histórico passado como discípulo de Jesus. E há duas observações feitas
pelos estudiosos que devem nos chamar a atenção, olhando pela perspectiva de defesa de Tomé. Primeiro, todos estavam um tanto quanto descrentes, desde as mulheres que foram ao sepulcro até os discípulos, escondidos com medo de retaliação das autoridades. Tomé apenas teve a coragem para declarar as suas dúvidas. Em segundo lugar, embora não deva ser assim, todos nós, se pudéssemos, pediríamos um sinal mais claro do céu para confirmar nossa fé nos milagres feitos por Deus, em especial a ressurreição de Jesus. Seria muito bom se Jesus aparecesse diante de nós, mostrando as suas feridas. Então vemos Tomé e a questão dos milagres. Tomé e um dos principais e mais importantes milagres, que foi a ressurreição de Jesus. Por definição, milagre é um acontecimento sobrenatural, impossível à capacidade humana de realizá-lo e de difícil explicação racional. E quando acontece, a primeira reação é da razão, numa tentativa de encontrar explicações racionais para desacreditar o sobrenatural. Por isso, devemos responder à pergunta: você acredita em milagres? Você acredita na ressurreição de Jesus, o maior milagre já realizado por Deus? Se você pode responder sim à pergunta, você está numa posição mais confortável. Mas, se você não pode responder sim, ou não tem convicção de que de fato isto aconteceu, não deve sentir culpa por isso. Primeiro, porque ao longo dos séculos muitos estiveram nesta posição de descrença ou dúvida, a exemplo de Tomé e antes dele os próprios discípulos de Jesus. Alguns mudaram suas convicções, outros não. Segundo, porque não eu, com minhas palavras, mas o Espírito Santo de Deus é quem deve lhe convencer destas verdades. Tão somente deixe o seu coração leve e aberto para ver Jesus ressuscitado. Não exatamente daquela maneira como Tomé, mas a todo instante, de alguma forma ou de várias maneiras, Jesus está se apresentando àqueles que, por razões diversas, levantam dúvidas quanto à ressurreição. Vamos olhar alguns aspectos da vida de Tomé e conhecê-lo melhor. Quem é Tomé? O que sabemos sobre ele? Na verdade, não temos muitas informações na Bíblia sobre sua vida, por onde ele andou antes de se tornar discípulo de Jesus. Talvez a ausência de informações mais detalhadas possa nos levar a atribuirmos a ele o estigma de incrédulo, o homem que duvidou de Jesus. Mas temos algumas pistas que nos ajudam a conhecer melhor este personagem. Você ouve sobre Tomé pela primeira vez no Evangelho de João, capítulo 11. O texto narra a morte de Lázaro. Jesus recebeu a notícia e decidiu ir a Betânia, mas foi lembrado pelos discípulos de que a última vez que ele esteve lá, tentaram apedrejá-lo. Evangelho de João, capítulo 11, verso 8. Jesus insistiu em ir e então surgiu a voz de Tomé. Neste episódio, está em João 11, 16. Diz ele: vamos também para morrermos com ele. Esta foi uma frase dita por Tomé aos discípulos e diante da afirmação de Jesus de voltar à cidade
onde estava Lázaro, seu amigo. Esta é uma declaração corajosa de lealdade ao Mestre. Alguém disse que isso pode explicar em parte a grande frustração de Tomé quando Jesus morreu. Quando você é extremamente leal a alguém, a frustração é maior quando ele derruba as suas expectativas. Outra experiência de Tomé: Jesus estava numa sala lavando os pés dos discípulos. Jesus fez um discurso sobre confiar nele, dizendo que ele iria para a casa do Pai e prepararia um lugar, e voltaria para levar os seus discípulos com ele. Isso está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 ao 4. Estas palavras de Jesus vão envolvendo a mente de Tomé. Parece difícil de entender, e então novamente você ouve a voz de Tomé dizendo: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Tomé expôs suas dúvidas, querendo entender melhor o que Jesus estava dizendo. E aqui, alguns comentaristas chamam a atenção para uma fé fácil, que acredita sem questionamento e reflexão em tudo que é dito. Parece que Tomé quer confiar sua fé, mas precisa de mais dados para professar uma fé autêntica e madura. Estas observações que fizemos talvez tragam um equilíbrio ao conceito negativo de Tomé diante da ressurreição de Jesus. Parece que estamos diante de um discípulo fiel, atencioso aos ensinos do Mestre, que quer acreditar, mas precisa alimentar a sua mente e o seu coração com algo mais. Vamos ser honestos conosco mesmos e com Deus, que assiste às nossas aflições, às dúvidas e incertezas de nossos corações. Mesmo que não expressemos com palavras, lá no íntimo, podemos carregar nossas dúvidas e inseguranças sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. E então quero falar com os irmãos neste momento a respeito desta experiência dos discípulos entre eu não vi o Senhor, mas ao mesmo tempo eu vi o Senhor. Vá agora você para aquela pequena sala, junte-se aos discípulos temerosos com o que poderiam sofrer após a morte de seu líder. Você está no meio deles, chega alguém correndo e diz: Jesus não está no túmulo, dizem que ele ressuscitou. Seja sincero, você teria acreditado de primeira? Você andou 3 anos com alguém que as autoridades penduraram na cruz como um impostor, um criminoso? Você o viu na cruz, morto, e 3 dias depois alguém diz que ele ressuscitou. Você acreditaria com facilidade. Se você está pensando em que resposta daria, basta olhar para a reação dos próprios discípulos naquela manhã. Eles não esperavam a ressurreição. Ninguém levanta dos mortos depois de 3 dias. Era impossível. Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 11, nos diz que quando os discípulos souberam que Jesus estava vivo, diz o texto, eles não acreditaram. Tomé amava Jesus. Lá em João 14, ele percebia nas palavras do Mestre que em breve não poderiam mais estar com ele. Ele estava preocupado, ele perguntou qual é o caminho, como saber onde ir quando tudo isso acontecesse. Pensar na ausência de Jesus o incomodou. E eu pergunto, o quanto nosso coração está apaixonado por Jesus?
Mesmo diante de incertezas que possam surgir na fragilidade da nossa fé, nos momentos de angústia da nossa alma, Tomé não perdeu de vista o amor que tinha por seu mestre. Tomé não estava lá quando Jesus apareceu pela primeira vez. E, após 8 dias, uma segunda aparição de Jesus, e Tomé estava lá. Jesus se aproximou e disse: alcance aqui o seu dedo, alcance aqui a sua mão, coloque-a ao meu lado, e não seja incrédulo, mas creia, acredite. Verso 27 do texto que acabamos de ler como a preparação para a nossa mensagem. Alguns comentaristas entendem que Jesus não estava condenando Tomé, mas era uma ação intencional de Jesus, que queria que seus discípulos se convencessem de sua ressurreição como fato real. Por isso, talvez Jesus tenha aparecido aos discípulos diversas vezes, em vários lugares. Um homem recebeu a notícia da ressurreição. Seu coração estava ferido demais para crer. Ele não era um incrédulo, mas estava perturbado em seu coração, como todos naquela manhã. Tomé pode ser um retrato de nossa própria realidade humana, de uma fé fragilizada e uma luta interior entre a dúvida e a fé. E aí então, temos o fechamento deste encontro de Tomé com Jesus, ou de Jesus com Tomé. A grande virada. Tomé acreditou. Tomé acreditou, apesar das circunstâncias, apesar das preocupações, apesar das suas dúvidas, neste encontro com Jesus, ele acreditou na ressurreição. 8 dias depois, Jesus apareceu então aos discípulos uma segunda vez, e como eu disse, Tomé estava lá. Jesus se dirigiu a ele, estendendo seu coração, estendendo a sua mão e compreendendo o coração enfraquecido e a fé frágil de um homem que fora seu discípulo, que o amou, que caminhou com ele. E então lhe diz: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, as minhas feridas, estenda a sua mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e acredite. Que esta frase possa tomar conta do seu coração, se ele se encontra duvidoso nesta manhã, se ele se encontra como o coração de Tomé naquela semana da ressurreição de Jesus. E aí a frase de Jesus para Tomé deve tocar profundamente o nosso coração também, a sua vida, o mais profundo da sua alma. Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar dos milagres de Deus, do milagre da ressurreição, e creia em Jesus ressurreto. Jesus sabia da grande batalha interior do coração de Tomé, entre a esperança que foi frustrada na morte e o desejo de que a ressurreição fosse verdade. Pare de duvidar, acredite. Esta é a mensagem de Jesus, não apenas para Tomé, mas para todos que alimentam dúvidas sobre a sua ressurreição. Ele não vai aparecer para nós como fez com Tomé, mas, de alguma forma, ele está sempre aparecendo para nos dizer: pare de duvidar e creia. O texto não diz se Tomé o tocou. Talvez nem tenha sido necessário,
Mas o texto é enfático sobre a resposta de Tomé ao olhar para Jesus à sua frente. E as suas palavras foram de reconhecimento de que ele estava diante do seu Senhor. Verso 28 diz que, quando Tomé viu Jesus, exclamou, disse, Senhor meu e Deus meu. Observe bem a frase, a expressão do coração de Tomé, Senhor meu e Deus meu. Um homem em dúvidas, agora testemunhando a ressurreição, Senhor meu e Deus meu. Alguém afirmou que as pessoas que mais duvidam de Jesus, ao se converterem, se tornam cristãos mais autênticos e de fé inabalável. Vejam o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, se tornou o maior missionário da comunidade primitiva. A questão, meus irmãos e minhas irmãs, não é quanto você duvida, mas é como você reage diante das respostas que recebe de Jesus. Tomé viu o que desejava muito ver, a glória do Senhor, o Cristo ressurreto. Jesus está constantemente fazendo isso conosco, de maneiras diferentes, mas sempre respondendo amavelmente nossas inquietações e fragilidades sobre questões de fé. O que ele fez com Tomé não foi só tirar dúvidas. Jesus recolocou Tomé na plenitude da sua fé. Ele queria ver e viu o seu coração, o coração do seu discípulo ardendo novamente em fé, confiança e renovação da esperança. Concluo esta palavra dizendo a você, meu irmão e minha irmã, que a minha oração ao Senhor nesta manhã é para que esta mensagem alcance o seu coração e que o Espírito Santo de Deus possa fazer a obra que eu não posso fazer. Se você tem carregado dúvidas, incertezas, perturbações na alma sobre sua fé em Jesus, sobre sua ressurreição, Jesus está dizendo a você nesta manhã, venha a mim. Venha a mim com suas dúvidas e preocupações. Pare de duvidar e acredite. Hoje talvez seja o seu grande dia na presença de Jesus para deixar suas dúvidas aos pés da cruz e acreditar. Amém.